Dois lobos dentro de nós. Lenda ou parábola indígena. Existe uma parábola indígena muito famosa que diz que existem dois lobos dentro da gente. Um é bom, que representa as mais nobres virtudes do caráter humano, tais como alegria, esperança, harmonia, paz, empatia, verdade, amor, perdão, compaixão e fé. E o outro lobo é mau, e seus dentes são fortes como a raiva, os ciúmes, a tristeza, a cobiça, a arrogância, a culpa, o ressentimento, o orgulho e um ego gigante. Vamos entender sobre os dois lobos. Os lobos se alimentam de tais sentimentos humanos e se tornam grandes e fortes. Porém, muitas pessoas alimentam apenas um dos lobos e se esquecem de alimentar o outro, fazendo com que um domine o outro. Podemos chamar o lobo bom de Eros, pulsão de vida, e o lobo mau de Thanatos, pulsão de morte. As duas forças pulsionais dentro da gente, que fazem parte do nosso funcionamento psíquico. Assim como na parábola dos índios Cherokees, podemos escolher qual das pulsões alimentar, se é Eros ou Thanatos. Essa escolha deve ser feita pautada em nossas vivências e experiências, vividas e experimentadas em sociedade e consigo mesmas. Nossa escolha sobre alimentar qual lobo deve ser equilibrada, ou seja, os sentimentos e emoções devem ser cuidadosamente dosados, para que um não subjugue o outro e não haja um desequilíbrio entre os dois. Se um lobo tiver domínio sobre o outro, ele pode o destruir por completo, e gradativamente ele pode até dominar o seu dono. Os dois lobos e o equilíbrio. Os lobos, diferentemente de nós, agem por instintos, ou seja, para eles não existe certo ou errado, apenas o sobreviver importa. Já as pulsões dependem, não de nossos instintos, mas de nosso superego, que nos diz o que é certo e errado para se fazer nas mais diversas situações, que se fazem presentes em nossas vidas. Para manter esse equilíbrio entre Eros e Thanatos, devemos ter conhecimento sobre nós mesmos e saber quando estamos alimentando mais um e o outro não. O grande problema é que algumas pessoas não têm esse conhecimento de si mesmas e acabam alimentando mais um do que o outro. Isso faz com que gradativamente seu superego enfraqueça e por fim o lobo ou a pulsão que for a mais bem alimentada pode facilmente subjugar e destruir o superego. O funcionamento psíquico. Para proteger-nos desses dois lobos, devemos mantê-los sob nosso controle. Não podemos matar um e deixar o outro viver, porque os dois se complementam e há uma harmonia entre os dois. E é justamente essa harmonia que nos garantirá um funcionamento psíquico normal. Quando acontece de um dos lobos dominar o outro, começam a surgir as anomalias do comportamento ou do pensamento, porque não há mais essa harmonia entre Eros e Thanatos. E nesse momento em que os transtornos mentais podem surgir, existem muitos transtornos psicológicos, justamente porque essa harmonia entre essas duas forças
deixou de existir, e aquele lobo, que se tornou mais forte, finalmente venceu a barreira do superego e pode, enfim, demonstrar toda a sua força, sem que seu dono o possa controlar. Os dois lobos e a natureza humana. Os índios Cherokees são povos nativos dos estados da América, que habitavam o leste do país até o século XVI, quando foram expulsos para o Planalto de Ozark. Eu imagino que esses povos ancestrais já possuíam um grande conhecimento sobre a natureza humana, ainda que rudimentar, pois o ser humano sempre foi observado por outro ser humano, no intuito de conhecer o outro e a si mesmo. Os dilemas são, em sua maioria, iguais a todos, ou seja, a maioria das pessoas do passado tiveram os mesmos questionamentos que temos hoje. Porém, hoje temos uma nova roupagem, e provavelmente estas questões permearão a mente de futuras gerações. O que vai diferenciar, talvez, seja a forma como lidaremos com elas. Antigamente, penso que os índios afligidos com esse tipo de problema, Eros versus Thanatos, pediam conselhos aos anciãos mais sábios da tribo, os pajés. Hoje em dia, muitos procuram os psicólogos e psicanalistas. Tentamos ajudar utilizando técnicas e métodos pré-estruturados, ou seja, conhecimentos advindos de experiências e observações, feitas através dos longos anos de estudo. Como a psicanálise é um campo de estudo, nada nela está fechado, ou seja, ela está em constante evolução e crescimento. Talvez as futuras gerações desfrutem de uma psicanálise que seja mais evoluída e que não tenha mais como sua principal característica o caráter exploratório. Quem sabe se no futuro alguém mapeie o cérebro imaterial com tamanha genialidade e intuição que com apenas um único exame de imagem possamos descobrir o que pode estar acontecendo com aquele paciente. Loucura isso. Não. Os índios Cherokees chamavam essas duas forças como dois lobos dentro das pessoas. Freud chamou essas forças de pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. E nos tempos vindouros, talvez possamos ver essas pulsões agindo na mente dos pacientes por meio de imagens. Muito obrigado a todos. Forte abraço.